sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa TV Sintese. Hoje nós teremos a estreia do quadro Sergipe em Casa. Você vai assistir também a uma entrevista com o advogado do Sintese, Dr. Franklin Ribeiro, sobre um assunto muito polêmico, o assédio moral. Teremos ainda o nosso quadro O Direito é Seu. Mas antes de tudo isso, vamos ver o que aconteceu na semana. Canindé. Após pressão do magistério, prefeito volta atrás na suspensão da regência de classe. Seguindo o péssimo exemplo de alguns prefeitos do interior do nosso estado, o prefeito de Canindé de São Francisco, Edinaldo da Farmácia, assinou no último dia 4 de junho o decreto 6720, no qual ele suspende o pagamento da gratificação de regência de classe e também de atividades de turma. Porém, o que o prefeito Edinaldo da Farmácia não esperava era a repercussão negativa da sua ação. Professores e professoras da rede municipal de Canindé se juntaram e foram para as redes sociais denunciar os desmandos da prefeitura, dizer que o prefeito estava querendo cortar um direito assegurado por lei. Vale aqui lembrar que o magistério de Canindé já sofre com constante atraso em seus salários. Além disso, a prefeitura deve também o 13º salário de 2019 e parcelas do 13º salário de 2018. A pressão foi tão grande, o burburinho foi tamanho, que na tarde do mesmo dia, o prefeito voltou atrás e disse que no dia 5 publicaria um novo decreto onde ia suspender o corte da gratificação de regência de classe. Bom, como disse o coordenador do Sintese, lá na subsede do Sertão, Reginaldo Santos, a vitória só vem através da luta e da resistência, seja ela nas ruas ou em tempos que estamos vivendo como hoje, através das redes sociais. Como a gente sempre diz por aqui, a luta faz a lei. Parabéns aos professores e professoras de Canindé de São Francisco. O nosso quadro O Direito é Seu está de volta. E hoje, quem conversa com a gente é o advogado do Sintese, Dr. Hildon Rodrigues. Confira! O direito é seu. E aí, professores, como é que estão? Olha, surgiu uma dúvida de alguns professores referente à questão da regência de classe. Se durante esse período da pandemia, por não estarem fazendo atividade diretamente em sala de aula, se a regência de classe poderia ser cortada, até porque alguns municípios, alguns prefeitos, através de decretos municipais, estão tentando abolir, suspender o pagamento desse direito. Bom, primeiro vamos entender um pouquinho o que é a regência de classe. A regência de classe é um direito que é concedido aos professores em quase sua totalidade do estado de Sergipe, na verdade, na totalidade dos municípios e do estado nos quais o Sintese é o sindicato que atua na defesa desses professores. Os estatutos ou os planos de cargos e salários fazem essa previsão do pagamento da regência de classe. E o que seria então a regência de classe? A regência de classe é uma gratificação, um direito que os professores possuem pelo desempenho da atividade diretamente em sala de aula. Né? É um direito que vem permitir ao professor uma gratificação, um valor maior na sua remuneração pelo desgaste da atividade especial da educação. Não é? É tão especial que a aposentadoria do professor ela tende a ser com um tempo menor, mesmo agora com essa questão da reforma da Previdência. Porém, a regência de classe ela não pode ser retirada
em virtude da pandemia ou em virtude de qualquer outra situação que afaste o professor da sala de aula. Alguns exemplos: férias, licença-prêmio, né? Esse professor que porventura ele esteja de licença-prêmio ou férias, ele não vai perder a agência de classe, tá? Outra situação, o professor que é do estado de Sergipe ou daqueles municípios que têm regime próprio de previdência, exemplo, Tomás Giru, né, que possui também regime próprio de previdência, um exemplo, né, tem outros municípios do estado de Sergipe que também possuem mais um, que possui. Então, nesse regime, como ele vai ser afastado pelo próprio município, pela própria autarquia de previdência, ele recebe a regência de classe no seu afastamento. Tá? O professor que está de auxílio-doença, pelo INSS, essa regência de classe ele não vem nos cálculos, porque o cálculo da previdência, para ser paga a previdência no INSS, é totalmente diferente dos regimes próprios de previdência. Enfim, a regência de classe ela tem essa natureza. Mas existem outras gratificações que estão próximas à agência de classe, que é para aquele professor que está fora da sala de aula? Sim, temos mais 2 gratificações. Boa parte dos estatutos do Estado ou dos planos de cargos salários do Estado de Sergipe, ou digo, dos municípios do Estado de Sergipe e do Estado de Sergipe, dos professores vinculados ao Estado, possui mais 2 tipos de gratificações, que é a gratificação da atividade pedagógica, a chamada GAP, apelidada como GAP. Essa gratificação ela pode ser para aqueles professores que estão trabalhando fora da sala de aula, mas dentro da unidade escolar. Nessa gratificação, a porcentagem dela será a mesma porcentagem do professor que está em regência de classe, e essa porcentagem, tanto na regência de classe como nessa GAP, ela é calculada sobre o vencimento básico do professor. E a outra GAP que o professor tem direito é aquele que não está na unidade escolar, mas está desempenhando dentro da Secretaria de Educação atividades administrativas ligadas à educação. Também esse professor irá receber essa GAP. Então, essa é a condição da agência de classe. E sim, por fim, o professor que está readaptado, ele vai ser readaptado, que estava em sala de aula, ele é readaptado, ele continua recebendo a agência de classe? Bom, sim, ele continua recebendo a agência de classe. Pode acontecer de alguns municípios, como inclusive no estado de Sergipe, a gratificação ela muda de nome, ela vai para a GAP, né? Aquela GAP que é a gratificação da atividade pedagógica, que é no mesmo valor, no mesma porcentagem do valor da agência de classe. Então, essas são as dúvidas que de vez em quando surgem. Qualquer dúvida a mais explicações com mais detalhes sobre a situação para o caso concreto, procurar a assessoria jurídica do sindicato, diretamente com a sua direção, sua coordenação de base, para que a gente possa tirar essas dúvidas pessoalmente. Um abraço a todos. O direito é seu. Estamos passando por uma pandemia terrível. Todos estamos sendo obrigados a ficar em casa. Mas saiba que você não está sozinho. Quer ver? Assista agora ao nosso novo quadro Sergipe em Casa. Sergipe em Casa. Eu sou José. Eu sou Ramiro. Somos de Buquim e estamos em isolamento social. Sou o professor Abraão Costa Rodrigues, moro no município de Umbaúba, sou coordenador de comunicação da Subsede Sul do Sintese. Eu estou em isolamento social e se você também pode, fique em casa. Sou Fátima, moro no município de Fátima, Bahia e estou em isolamento social por respeito à vida. Se você também pode, fique em casa. Eu sou Aparecida, moro no município de Poço Verde. Estou em isolamento social por respeito à vida. Se você pode, também fique em casa. E não esqueça de sair com o seu kit. Eu faço isso, meu álcool em gel e a minha máscara. Eu me chamo Stefano Lindenberg Santos, sou professor aqui em Tobias Barreto, sou vice-coordenador do Sintese na região Centro-Sul e eu respeito a vida. E é em respeito à vida que eu me encontro em isolamento social com a minha família, porque entendemos
que no momento desta pandemia, o melhor que podemos fazer agora é evitar a disseminação, é evitar o contágio. Então, se você puder, fique em casa, se resguarde, preserve a vida. Sou Leila Moraes, professora, moro no município de Estância, estou em isolamento social e se você pode também fique em casa, pela vida de quem amamos e por nossas vidas. Viu só? Quanta gente se cuidando e cuidando do outro? Faça também a sua parte. Fique em casa. Sergipe em casa. Assédio moral. Você já ouviu falar? Talvez você já tenha até sofrido sem saber. Pois é, assédio moral é crime. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje com o advogado do Sintese, Dr. Franklin Ribeiro. Você vai ficar por dentro desse fato de fato. Boa tarde, Dr. Franklin. Boa tarde, Luana. É um prazer falar com você no programa do Sintese, a TV Sintese. Dr. Franklin, o que caracteriza o assédio moral no ambiente de trabalho? Eu gostaria que o senhor também desse alguns exemplos para que o pessoal de casa consiga visualizar as situações possíveis. Veja, o assédio moral, ele é o constrangimento reiterado praticado por um superior hierárquico contra o servidor, contra o trabalhador, seja ele servidor ou não, que está imediatamente sob sua ordem. Né? Ele pode ser o superior hierárquico imediato ou não, pode ser, por exemplo, no serviço público, pode ser um secretário de Estado, ou pode ser um diretor de DR, ou o diretor da escola, que é o superior hierárquico imediato dos professores, no caso. Então, por exemplo, um professor que tenha mestrado e que ele venha a ser readaptado, ele é colocado para limpar banheiro, em vez de fazer um assessoramento pedagógico ou ir trabalhar numa sala de vídeo, por exemplo. Né? Esse tipo de situação caracteriza o assédio moral. Mas não apenas isso. O constrangimento reiterado, aquelas ironias, né? A depreciação reiterada do trabalho do professor, que provoque um dano moral a tal ponto que cause um prejuízo psicológico no professor ou no servidor, seja ele qual for, efetivamente, isso constitui assédio moral. Aqui em Sergipe, temos alguma lei que fale de assédio moral no ambiente de trabalho? E se ela existe, o que ela prevê? Olha, Luana, foi muito boa a sua pergunta, porque em Sergipe, sim, nós temos uma lei. Vou mostrar aqui a você. É a Lei 5.419. Ela é de 2004. Então, essa lei, ela define o que é assédio moral. Ela, no âmbito do Estado de Sergipe, em relação aos seus servidores. Então, ela regulamenta o assédio moral e prevê as punições que são aplicáveis àqueles que praticam o assédio moral, como também determina como deve ser o processamento, a denúncia que deve ser feita pelo servidor, ou se o superior hierárquico tomar conhecimento da prática de assédio moral, ele deve, de pronto, mandar abrir um procedimento administrativo para apurar a prática. Eu quero chamar a atenção que o assédio moral quase sempre é de muito difícil prova. Mas nesse momento de pandemia, efetivamente, a prática de assédio moral, ela fica mais fácil de você conseguir prova, porque você vai receber uma mensagem ou várias mensagens no celular, não é? Você vai receber e-mails reiterados mais das vezes, e isso é uma forma de assédio moral, depreciando o seu trabalho,
falando mal do seu procedimento, né? Menosprezando o servidor. Então, isso é assédio moral, essa reiteração de práticas ofensivas à honra é uma das formas de assédio moral que, inclusive, está prevista nessa lei que eu falei. Nos últimos dias, o Sintese tem recebido denúncias de professores e professoras da rede estadual que estão sendo pressionados, assediados moralmente para poder aderir à portaria 2235, que é a portaria que regulamenta as atividades não presenciais nas escolas da rede estadual nesse momento de pandemia. A maioria dos professores entende que essa portaria ela é prejudicial aos estudantes da rede estadual, porque grande parte deles não vai conseguir acompanhar essas aulas remotas, as atividades de forma online. Mais uma vez, os mais vulneráveis serão excluídos. E por isso, muitos não querem aceitar a portaria. No entanto, estão sofrendo perseguição por isso. Dr. Franklin, a pergunta é a seguinte: o professor que está passando por essa situação, o que ele deve fazer? Veja, em situações de ameaças rotineiras, não é? Isso também pode constituir o assédio moral. Mas, volto a insistir, isso precisa ser algo reiterado, né? Não é algo isolado. Então, você, para constituir o assédio moral, precisa ter a prova de que essa, por exemplo, não é a única ação do diretor da escola que constranja o professor a cumprir aquilo que é impossível para ele cumprir. Então, nessas situações, isso caracteriza o assédio moral, mas insisto bastante nessa questão, é preciso fazer a prova do assédio. Em caso de você conseguir a prova do assédio, efetivamente você tem que denunciar aquilo que está sofrendo. Mas uma primeira providência a ser feita quando o professor é coagido a fazer uma determinada tarefa, ele deve formalizar por que ele não está fazendo aquilo. O que é que ele detecta na portaria que é impossível de ser cumprido? Então é bom colocar por escrito e mandar oficialmente, ter a prova de que encaminhou para o chefe hierarquicamente superior, no caso para o diretor ou a diretora da escola, aquilo que o impede de fazer aquela determinação. Olha, eu não tenho internet, eu estou falando com o senhor por um celular emprestado, né? Eu não tenho como fazer porque eu não tenho como gravar as aulas, as atividades, eu não tenho como fazer isso. Tudo isso precisa ser efetivamente documentado e enviado formalmente para o diretor, a diretora da escola, dando ciência da impossibilidade do professor fazer aquilo e quais as razões. Essa, então, a primeira providência a ser tomada. Obrigada, Dr. Franklin, por essa entrevista. Um tema extremamente importante, não só para professores e professoras, mas para todo o conjunto de trabalhadores. Lembre-se, assédio moral é crime. Procure o seu direito. Mais uma vez, muito obrigada, Dr. Franklin. O TV Sintese desse sábado vai ficando por aqui. Enquanto durar o isolamento social, esse será o formato do nosso programa. Da minha casa, direto para a sua casa. Obrigada pela sua companhia nesse sábado. A você, boa tarde, boa sorte e fique em casa. Tchau! Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não